Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E como você viu, nós vamos falar sobre o karma. As religiões, elas têm os seus termos teológicos, suas doutrinas, seus conceitos filosóficos, né? E que tem um significado na compreensão a partir da cosmovisão que os seus adeptos eles praticam. Então o karma é um desses, né? Uma dessas doutrinas, poderíamos dizer assim, ou conceitos, né? Que os praticantes passam a administrar no seu cotidiano, na sua crença, na sua relação dentro da própria religião. A palavra karma, ela, ou no caso com K, né? Karma, ou com C, karma, né? Tem uma origem a partir do sânscrito, né, que é a língua sagrada da Índia, né? E no seu sentido primórdio tem um sentido de uma ação, ou poderíamos dizer um ato deliberado. Então o significado seria esse, né? Ação ou ato deliberado. Algumas religiões, elas da Índia em especial, e depois da Europa, uma delas, inclusive aqui bem presente aqui no Brasil, e no Brasil sendo onde tem o maior número de adeptos, né? Na Índia, o karma é utilizado, né, pelo budismo, né, que é mais bem visto, bem mais abrangente no próprio Japão do que na Índia. O hinduísmo, que é a religião oficial da Índia, juntamente com o islamismo, né, as duas maiores religiões da Índia, da Índia, né, e o jainismo, que foi contemporâneo do próprio budismo e que também usam a ideia do karma, né, no seu conceito religioso. Posteriormente, na Europa, vai ser apropriado pelo espiritismo kardecista, o termo karma, né? E aí dentro de cada sistema religioso, o termo ele vai ter variação ou diferença vai se diferenciar um pouco uma das outras. No entanto, o conceito acaba sendo mais ou menos o mesmo, né? Então, se nós fôssemos usar a palavra para uma compreensão dentro da física, ela seria mais ou menos seria equivalente à terceira lei de Newton, né? Que diz assim: toda ação possui uma reação de igual intensidade, mas em sentido oposto, né? Se fôssemos aprofundar para dar um entendimento a partir da lei de Newton, seria exatamente esse, né? Que a ação ela possui uma reação igual, né? Uma reação igual, com a mesma intensidade, a mesma proporção, no entanto em sentido oposto, né? Aprofundando, seria o seguinte: cada ação que o indivíduo pratica, ele vai haver uma reação para a ação que esse indivíduo ele executa, né? E aí vai depender o seu entendimento vai depender exatamente, como falei, da religião, onde esse termo vai poder variar, né? Com a relação, né? Relação direta à ação e suas consequências, né? A lei do karma, né, faz o ajuste exatamente o efeito à sua causa. Então, o bem ou o mal, né, que praticamos durante toda a nossa vida, vai trazer consequências, e essas consequências, boas ou más, que vai refletir diretamente tanto nessa existência como nas próximas existências, partindo do princípio que, por exemplo, budismo, jainismo e hinduísmo tem a questão da ideia, principalmente dentro do hinduísmo, a ideia do renascimento, né? E aí o karma vai influenciar, e como também a sua própria vida existencial presente vai trazer consequências ou não a partir de como da maneira que você vive, né? Que seria a causa e os efeitos. Então,
é conhecido, né, em várias religiões, dentro do corpo dessas religiões, ela é conhecida como a justiça celestial. No entanto, na origem da palavra, significava apenas força, ou poderíamos dizer movimento, força ou movimento. Após a literatura védica, né, aí o termo vai passar a ter o significado de lei, de ordem, né, onde vai passar a definir muitas vezes a lei da conservação da força, né, e aí com o sentido do seguinte: cada pessoa receberá o resultado das suas ações, né, e aí chega ao o aprofundamento da questão da causa e das consequências. No entanto, merece uma observação. Muitas religiões e filosofia da Índia não inclui dentro desse conceito do karma a culpa, ou o castigo, ou a questão da remissão, ou a questão propriamente da redenção, que no caso nós vemos no Espiritismo, né? No Espiritismo já se apropria dessa ideia. E aí como funciona, né? O karma é um mecanismo essencial para revelar a importância dos comportamentos individuais, né? Seria a observância, né? Do comportamento que o adepto pratica. Na questão no budismo, por exemplo, né, ele vai, no budismo a observação é ressaltar a importância do desenvolvimento das atitudes do adepto na intenção concreta, né, na intenção do adepto. Quando nós transportamos, fazemos religião comparada e trazemos para uma ideia mais ocidental, partindo do cristianismo, por exemplo, a ideia seria mais ou menos a lei da semeadura, né? O que você planta, você colhe, né? Então, levando a uma aplicação existencial a partir do princípio de que nós devemos ponderar o nosso comportamento, porque vai trazer reações, né? Vai trazer consequências, poderíamos dizer assim, para nossas vidas. Então, podemos dizer assim, o que você planta, você colhe. Então, se alguém está plantando o mal, logo a consequência disso é o mal. Se alguém planta o bem, a consequência disso vai ser o bem. Na lei, no espiritismo kardecista, se você vive uma vida buscando a sua evolução, você vai evoluir. Se as suas atitudes for contrárias a essa evolução, você vai regredir. Então esse é mais ou menos, espero que tenha clareado um pouquinho esse conceito, o termo karma, né? E que você tenha entendido um pouquinho o que significa. Se você quer compreender um pouquinho dentro da própria religião, aí você vai no canal, tem alguns vídeos falando sobre cada religião, o jainismo, o budismo, o hinduísmo e o próprio espiritismo. E aí você vai ter mais ou menos uma ideia dentro da própria religião. Mas aqui eu trouxe o termo de uma forma mais abrangente, aprofundando, entendendo a partir de todas as religiões e entendendo mais ou menos o que significa. Então é isso aí, né? E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreve no canal, dá o seu like aí, né? E comenta, faz algum comentário, faz algum acréscimo aí para que os ouvintes eles possam aprofundar mais ou dar aí referência para que ele possa abranger a pesquisa. Mas é isso aí e até o próximo vídeo.